Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor possa ser a nossa vida. Amém. Pai, estamos aqui, né? Quero, pastor. Mais uma vez, estamos com uma demonstração da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, a honra e a glória seja dada a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está sentado na protege do Pai. Desde já, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para nossas vidas, nós somos graças. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, por cada um que se faz presente aqui nesse momento. Iremos hoje aqui, Senhor, mais uma vez, com propósito desse modelo de iniciativa através de louvores e aprender mais, cara, na palavra. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir mais e mais as nossas mentes, que nós possamos compreender mais e mais a tua palavra. Mas, Senhor, nos aprendendo, compreendendo, nós possamos estar transmitindo para aqueles que não sabem. Pega nossas vidas, Pai, nas mãos, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Página 6, terminar. Número 2. Grande é o Senhor, digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por glória em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mesma página do meu irmão. Eu invoco meu Senhor. Eu invoco meu Senhor. Digno é ser louvado. Digno é ser louvado. Em salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus se não Senhor? Quem é Deus se não Senhor? Quem é rocha se não Deus? Quem é rocha se não Deus? Revestirá de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja
te louvar, com cântico de honra, pois a vitória tu nos dá, e deste vida plena. Te amo, meu Senhor, e agora meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei, cada dia eu viverei. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei, cada dia em meu viver, em tua presença viemos te louvar. Mais graça. Amém. Cada vez que me lembro essa mais graça, mais Deus. Olha, eu falar que vocês entenderam dos escritos de João Marcos. João Marcos era um jovem da crucificação de Cristo Jesus. Ele saiu desnudo. E com o tempo, esse João Marcos, ele andou com outros apóstolos. E foi Paulo e Barnabé. Houve uma discussão entre eles, porque Marcos parece que ficou com medo e desistiu da caminhada no período. Mas depois, mais tarde, a gente vê que Paulo, ele diz que Marcos, chama Marcos, porque eu estou precisando dele. Então a gente vê que esse era o Marcos. Marcos também, ele escreveu esse evangelho segundo as pessoas falam que foi citado pelo irmão Pedro. Pedro falava de coração o que tinha acontecido, e a gente vê que é um evangelho bem direto. Que vai direto no nosso coração. E esse evangelho foi escrito mais ou menos no ano 64. Então, as pessoas que falam sobre esse evangelho, eles aceitam mais esse ano de 64 a 69, antes da destruição de Jerusalém. Porque se tivesse sido em setembro ou depois, o que acontecia? Marcos ele ia deixar registrado. Então, foi dessa maneira. E é interessante também que Marcos começa o evangelho, Marcos começa com um evangelho e termina também praticamente falando sobre o evangelho. Então nós que já sabemos sobre realmente o que é o evangelho, então assim diz assim no capítulo 1, versículo 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos, ele deixa realmente para
aquelas pessoas que ele está escrevendo, que eram praticamente os gentios de Roma, que ele estava escrevendo esse carta. Então ele diz, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele deixa Cristo Jesus, ele mostra que Jesus realmente é o Filho de Deus. E, colocando em outras palavras, no princípio da morte, sepultura e ressurreição de Cristo, que o Evangelho significa isso, né? A morte e a sepultura de Jesus Cristo. Então o Evangelho, ele se trata dessa maneira. Então Marcos, ele vai falar de quê? Do Evangelho. A morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus. Então a gente vê aqui que esse Evangelho, ele é carregado, né? Ele é carregado de assuntos que procuram, ele procura muito basear essa narrativa nas profecias. Então, no nosso grupo hoje, né, uns queriam a vida de João Batista, outros queriam os profetas menores. Então, a carta de Marcos, ela vai abranger, né, um pouquinho para cada um, para todo mundo ficar satisfeito. Né? Ficar satisfeito. Então, vamos ver aqui. Né? Então, o capítulo 1, versículo 1, ele vai falar sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já expliquei. Então, quando você vê essa palavra Evangelho, também significa o nosso batismo, a nossa morte, a nossa sepultura e a nossa ressurreição. É através desse Evangelho que o poder de Deus e a justiça de Deus, ela se manifesta no povo. Então, toda vida que você vê essa palavra Evangelho, quer dizer morte, sepultura e ressurreição. Então, como ele foi, como se diz, falar, né, na narrativa. Versículo 2: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho, o teu caminho, a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento e de remissão de pecado. E saiu e teve com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Jordão. E as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, essa era a característica do pregador que Deus estabeleceu para, primeiramente, para os 700 anos, porque aqui a gente vai ver as profecias sobre Isaías e Malaquias. O que ele fala aqui? Marcos, ele coloca aqui o profeta Isaías, por quê? Porque era o profeta maior e o outro era o profeta menor. Então, como o Marcos ele coloca aqui, conforme está escrito, conforme
foi encontrado lá no livro de Isaías, foi falado sobre aquele que ia preparar o caminho de Deus. Então, veja aí, Isaías 40. Essa profecia, ela aconteceu 700 anos antes de Cristo Jesus vir ao mundo. Eu queria que o irmão lesse aí, Isaías 40. Isaías 40. Versículo 1 até o 3. Do 1 ao 3. Isaías 40, do 1 ao 3. Não, lê até 8. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no remo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, a toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: proclame. E alguém pergunta: que em proclamar? Toda a humanidade e toda a sua glória, e como a flor do campo, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo e a erva seca, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então a gente vê que a pregação de João Batista tinha um propósito. Era preparar uma comunidade, um povo para Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele preparou esse caminho. Por exemplo, quando um rei ele ia visitar uma cidade, tinha as pessoas que iam abrir a rua, planar, literalmente, e edificar lá a caminhada para onde era que o rei ia passar pelo aquele caminho. E isso aconteceu literalmente com João Batista. João Batista, ele veio falar sobre o Filho de Deus, sobre aquele que não tinha capacidade nenhuma nem de se ajoelhar diante dele para desatar as alpargatas, as chinelas. Então, é sobre isso que se trata. Então, a gente olhando aqui, olhando o que o irmão Mateus leu, a gente vê que a pregação do Espírito Santo na pessoa de João Batista era falar sobre arrependimento, sobre o perdão de pecado e sobre juízo. E onde a gente vê isso? A gente vê isso também lá no capítulo 16 de João, versículo 13. 16, 13. Então a gente vê as colocações aqui. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Ao nosso Deus. Todo vale será
mas das pessoas que estavam realmente esperando o aparecimento daquele que ia salvá-los, né, sobre a glória de Deus. Pode ler para mim? É João João 16, versículo 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Pode ir mais um Eu pouquinho. posso, sim. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vos há de anunciar. Então a gente vê uma sincronia, né? O que Jesus ele relata é que o Espírito Santo ele ia realmente estar fazendo. Então, aqui no João, onde o irmão leu no João 16, versículo 13, veja aqui. 16, 13. Esse Espírito Santo é que estava na pessoa lá de João Batista. Por isso que João Batista, ele realmente se consagrou. Ele não se preocupou se parecer com ele. Até realmente ele viveu o que estava escrito sobre ele. Por exemplo, sabe, ele se vestiu não com a elite, mas se vestiu de peles de luz. Então, o Espírito Santo estava na vida desse homem. Por isso que ele realmente queria convencer o povo do pecado, do juízo e da justiça. Veja aqui o versículo 8, versículo 8 e 16 de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo que está dentro de você, dentro de mim, a pregação dele é convencer o povo que é um pecador sobre a justiça e sobre o juízo de Deus. Então, quem é que vai realmente ver a face de Deus? Justo e justo. Então, o Espírito Santo, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, quando ele vier para aquele povo daquela época, ele vai fazer isso para nós. E nós vemos aqui que o Espírito Santo, de pessoa para pessoa, ele não tem outra mensagem. O força é mostrar que nós somos necessitados, mostrar que nós somos pecadores, mostrar que nós precisamos de um Salvador. E Marcos ele vai falar sobre isso. Deu para ter uma pergunta? Está dando para entender? Tá. Está bem explicado. Então eu digo uma coisa. Não, está bem explicado. Eu vou ficar falando sozinho. Então, nós vimos aqui a preocupação de Marcos ter um apoio. E o apoio, aonde é que está o apoio para a gente? Nosso apoio, onde é que está?
Veja. Nas Escrituras. Em Deus, nas Escrituras. Todo o nosso pensamento, né? Toda a nossa vida, ela tem que estar apoiada nas Escrituras. E por isso que ele diz, olha, o profeta tal falou dessa maneira. E aí ele mostra. Então passou 700 anos. E a gente vê lá também, lá em Isaías, Isaías falando como o Messias ia morrer. E quando ele ressuscitasse, ele ia olhar o fruto do seu trabalho e ia ficar contente. A gente vê isso lá no 53. Então, aí tinha passado os 700 anos, 300 anos. Aí vem outro profeta, dentro dos 700 anos. Agora foi os 400 anos, Malaquias, que pode ler Malaquias capítulo 3. E também, realmente, falou sobre o primo de Jesus. Malaquias vai ficar bem de lado. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que prepararam o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir? Né? Quando ele aparecer. Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá, de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Então, ele fala que a adoração a Deus, ela vai voltar ao princípio, como era de pureza. Então, cada um de nós recebemos a maneira de adorar o nosso Deus. E aqui, no versículo 17 do capítulo 3 de Malaquias, há aqui nos pergunta: em quem triunfaremos, Senhor? As pessoas fazendo pergunta a Deus. Mas vossas palavras dizem: em quem faremos? Nisso pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Desse é que eles agradou? Ou onde está o teu juízo? Então eles estavam, falando aqui com um profeta. Em que estamos enfadando Deus? E nós sabemos aqui que esse livro aqui é o último livro, e existe uma página branca que simboliza que Deus, durante esse período, ele ficou
Mas ele dá a última profecia dele aí no capítulo 4 de Malaquias. Mais uma vez, para reforçar, né, a vida daqueles que estavam olhando, esquadrinhando as Escrituras, né, esperando a vinda do Messias. Porque quando João ele aparece batizando, né, um povo lá, os religiosos da elite, manda algumas pessoas fazer pergunta: é tu o Cristo? Ele disse que não. Ele veio preparado. Então, vamos ver aí a última profecia que Deus ele dá para o povo de Israel. Que o povo de Israel tinha realmente que conhecer no momento que Deus estava preparando o mundo. Então Deus ele deu um aviso. Ele mostrou que antes do Messias vinha um que ia chegar no Messias. E o povo, muitos deles chegaram e muitos deles não aceitaram. Vamos ver aí o capítulo 4, versículo 5. Versículo 5 e o último versículo 6. Ok? 4, 5. É. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só. Como é que Deus ele estava fechando o livro? Ele disse, para que eu não destrua a terra. Então, vamos lá para Marcos. Então, esse João Batista, vamos ver quantos anos tinha João Batista. Dá para a gente saber? Eu pergunto, pode fazer as perguntas aí e responder. Quem leu Lucas vai ter uma. Tem aproximadamente 30 anos. Ele tinha 30 anos e 6 meses. Porque quando. 30 anos o quê? 30 anos e 6 meses. E quando Maria foi lá visitar a Isabel, ela estava com 6 meses. Jesus. E o menino salvou dele. Então, era tudo rapazinho. Era tudo novinho. Era o Leandro da vida, era o Cício da vida, que Deus escolheu para morrer. Deus escolheu para ser crucificado. E esse homem, ele pregou, como diz o Velho Testamento, com o Espírito de Deus. Mas era o Espírito de Deus, era o poder de Deus que estava no Filho. Então nós entendemos aqui que Marcos ele deixa bem completo que os profetas falaram da vinda daquele que ia preparar o caminho. Então, a gente vê aqui que eles tinham 30 anos. Quando Jesus ele chegou lá para perto de João, primos, e aí João olha para Jesus e diz: eu preciso ser batizado. E é interessante que nesse momento
Santo ainda não tinha descido sobre a pessoa de Jesus. Mas o primo dele reconheceu que ele era um homem que era temente a Deus. Era um homem que, então, só esse relato que João Batista dá mostra que ele conhecia o seu primo. E ele disse: rapaz, eu que preciso ser batizado no Cristo. Aí ele entra naquela conversa que ele tinha com a justiça. Versículo 4. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. E toda remissão e arrependimento para a remissão de pecado. E saíam até eles toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados e eram por ele batizados. Então a gente vê que para João Batista realmente batizar as pessoas tinham que fazer o quê, irmão? E ATI. Isso, e ATI. Pessoal. Então era um período que era bem custoso. Porque vamos supor que você, João Batista, é algo cheio de vinho e começava a fazer o faço isso. Eu sou desse jeito. Deus, ele não me ama. E confessava. Então eu te batizo para arrependimento. Você se arrepende? Não era batizado. E nós vemos também o tipo de vestimenta que João ele tinha. E assim, pensando, né? A visão aqui na mente. Olhando para João Batista. Se João Batista chegasse nas igrejas de hoje, ele ia ser colocado para fora. E talvez Cristo Jesus também. Por quê? Porque esses homens eram nascidos separados. Não podia tocar em nada. Não podia tocar em boca. Nada em boca. E se resguardar. E eles não podiam também cortar os cabelos. Então imagine que a criança até os 30 anos de idade, como é que estava o cabelo desse filho? Como é que estava o cabelo desse filho? Era um rastafari, cabelo que tinha que fazer o nosso aqui, porque o senão era solto. Então, se ele viesse para hoje, ele ia ser expulso. Porque hoje nós crentes precisamos, né, andar com cara limpa. E quem andava com cara limpa, na época, eram os pagãos. Eram os egípcios. Eles andavam com cara limpa. Então, as vestes dele não era uma veste totalmente diferente. E a gente vê que ele não era pegado ao luxo, as coisas desse mundo. Versículo 7 em diante. Vamos ver? Marcos, Se o irmão que tiver com sono aí, leia aí para
Marcos capítulo 1, versículo 7 em diante, né? E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo, Então, vamos dar uma faladinha. Então a gente vê aqui o seguinte, ele estava dizendo, após mim, ele já estava anunciando que ele ia ficar de lado. E pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Mais poderoso. Do que o qual não sou digno de curvar-me e desatar-me a correr da sandália. Eu vos batizo com água, porém vós será batizado com o Espírito Santo. Então, vamos pensar essa situação. Não. Você vai me ouvir. Não, foi sem querer. Tô ligado. Vou amarrar aqui. Vamos pensar, por exemplo, João está dizendo que ele estava batizando com água, certo? Mas esse que era mais poderoso do que ele ia batizar ele com o Espírito Santo. Como é que a gente pode entender isso? Como é que podemos entender isso? Foi aquele ponto de Apolo. Apolo até então só conhecia esse batismo de Deus, o não batista, mas primário, vamos dizer assim, né? Que trazia para o homem apenas o arrependimento dele e a remissão, como fala aqui no versículo 4, o perdão dos seus pecados. Até então, como João Batista declara, antes de Jesus, e ali a gente vê de forma até expressa, como pomba, né, dando um exemplo, o Espírito de sobre Jesus. Em Jesus, dali em diante, o que ia acontecer, e principalmente quando Jesus ele decreta que recebe a autoridade do céu e da terra, portanto, ir, batizar, ensinar. E aí agora tem esse batismo de João, que começou com João. Jesus veio, agora como o João falou, ele é mais poderoso, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, através de Jesus, tudo que aconteceu no ensinamento é que veio o Espírito Santo. E Jesus ele leva para toda a humanidade aquilo que João sempre teve, direito do caminho, do batismo, que agora é com fé, arrependimento, remissão dos pecados, mas agora em Jesus recebendo o Espírito Santo. O que o Paulo falou? Porque antes, o Espírito Santo, quando Deus ele queria vir que a pessoa era um temente a Deus, uma vida consagrada, ele trabalhava na vida daquela pessoa. Então a gente vê todos esses profetas passando por essa situação, né, de receber o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não permanecia nisso. No nosso caso, como nós fomos batizados na água, envolvidos pelo Espírito Santo, como fala lá em Gálatas capítulo
7, que todos quantos pela fé batizaram em Cristo foram revestidos. Então, como a água, ela nos reveste e nos purifica. E o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele vai entrar no corpo limpo, no corpo purificado. Então, essa salvação que o povo está estabelecendo por aí, através de pregações e oferecendo perdão de pecado, sem o batismo, essa pessoa não tem condição de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai entrar na nossa vida só porque nós se arrependemos. Ele vai entrar na nossa vida através do Evangelho, através da morte, através da sepultura e através da ressurreição. A gente morrendo juntamente com Cristo. É o que é falado lá no capítulo 6 de Romanos. Ignorai que todos vós que foram batizados, vocês foram batizados na morte de Cristo. Foram sepultados juntamente com Ele. Foram ressuscitados dentre os mortos. Então, esse é que é o batismo de Cristo. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado por Rio Jordão. E logo saiu da água e viu o céu rasgando e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu. Tu és meu. Então aqui a gente pode ver o aparecimento de quê? Das três pessoas. Da deidade. Nós não podemos chamar de trindade, porque mas a gente vê aqui as três pessoas. Vê a pessoa do Filho, vê o Espírito descendo e vê o Pai dando testemunho. Mas esse nome Trindade, ela não tem na Bíblia. Mas a gente tem que ver que aqui há as três opções. O Espírito Santo, Deus e Cristo Jesus, tendo forma de Deus, se esvaziou do seu Deus. Então, a gente vê aqui as três pessoas. E é interessante que no versículo 9 ele diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado. Você, no mapa da sua Bíblia, Jesus ele andou lá de casa para de Pérez, 100 quilômetros para ser batizado. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele deu essa ênfase? Sair da Galileia, o pessoal andava muito, era como se fosse um pouco da vida, para andar 100 quilômetros para ser.
a importância que Jesus ele deu para nós se tornar semelhante, ele se tornar semelhante a nós em tudo. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso que Deus nos enviou para ser batizado. E logo saudar, porque não tinha nada para acontecer. Mas ele foi justo. Então, nós vemos aqui a morte de Cristo. Jesus ele morre como nós morremos na simbologia. Então, Jesus foi aquele que foi até o fim. E agora ele vai entrar na tentação. Salvado. Amém. Vamos ficar de pé para falar do Senhor. Vamos continuar orando pelo Leonardo. Ele vai tentar, está na posição de Marquinhos. E vai nas reações pesadas. Possa fé, o Senhor fé no Deus. Com o Senhor e nos Amém. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado pelos caminhos e virtudes que são provas verdadeiras e fiéis e pela nossa fé, a nossa confiança, Senhor, está aqui. O Senhor tem os mínimos cuidados, os mínimos detalhes, Senhor. Chegou até o dia de hoje. Hoje nós temos o prazer e a alegria de termos esse alimento, Senhor, pois nem só de pão nós podemos viver, Senhor. E nós trabalhamos o dia todo, Senhor Deus, o cansaço, trabalhamos pelo pão que perece, trabalhamos até 7 horas, 8 horas, 10 horas, algumas 12 horas por dia, Senhor Deus. Se desgastam, se exaustam, Senhor Deus. E acaba muitas das vezes no dia, Senhor Deus, de partir o pão, no dia de descanso, não tem nada, Senhor Deus, para oferecer o corpo abatido, cansado, e às vezes uma noite como essa, chegamos aqui, Senhor Deus, exaustos, mas o Senhor nos ajuda a invertermos tudo isso, entregarmos primeiramente a nossa vida, Senhor, como um sacrifício santo, vivo, agradável a Ti com nossas mentes, Senhor Deus, menos cansadas, nossos corpos, a nossa vida, para desfrutarmos e termos, Senhor Deus, um deleite alimentar espiritual pela Tua palavra, da comunhão com os irmãos, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus, o baluarte da verdade. Senhor conosco, nos ajuda a continuarmos e a perseverarmos. Pedimos, Deus, pelo Leonardo, continua, como se já vai abençoando ele, mais de um ano, Senhor Deus, dando vida e a chance de ele ter se arrependido, como foi falado aqui, Senhor Deus. É um milagre, como aconteceu, de não ter apenas confessado de boca, mas ter sido imergido, Senhor Deus, banhado pelas águas, confessando assim, Senhor Deus, que não tinha algo a resolver contigo, com cada de nós. Você conosco, nos guia, abençoa muitas pessoas fora ele, que está nos hospitais doentes, tomando conta da pobreza, que possamos perseverar e esperarmos ansiosamente o dia, Senhor Deus, o dia do juízo, e para nós ele ser um dia de alegria, não um dia de sofrimento, de tormento. Nós não devemos temer e não dever nada naquele dia, mas a partir de agora e antes, possamos estar nos preparando, não com nossas forças, mas pelo Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, para que venhamos cada dia mais nos arrependermos e vivermos em unidade de vida. É o que nós pedimos e o que agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vai ao Senhor prazer e louva, louva, louva. Vai ao Senhor prazer.